a notícia que sai agora é que o Pedro nem treinou entre os jogadores aí no último treino, né, no Ninho do Urubu. O Gabigol, como a gente sabe, foi reavaliado e muito provavelmente não deve atuar também na partida de amanhã, visto que sofreu uma pequena entorse, né, um pequeno trauma no tornozelo no último jogo contra o Atlético Paranaense, na qual ele saiu, inclusive, aos 15 do segundo tempo. E o Flamengo amanhã vai como uma incógnita, o meu amigo Rafael, porque o Thiago Cabral até coloca a provável escalação do Flamengo com Diego Alves, Mateuzinho, Willian Arão, Não, peraí. Aí é a escalação que ele quer, né? Não é a escalação provável. Aí tu me ludibriou. Porque o Willian Arão não é zagueiro. O Willian Arão não é zagueiro. Vou até tirar. Depois a gente fala sobre isso. Aí você me ludibriou. Mas o Flamengo tem aí, né, o Rafael, a oportunidade de ir com uma equipe bem alternativa, né? Com a provável escalação agora sim de Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René, Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andrés Pereira, Michael, Vitinho, Kennedy ou Vitor Gabriel. Exatamente, sem os dois atacantes, o Renato Gaúcho vai ter uma baita de uma dor de cabeça. E aí a pergunta fica para você, Rafael. Como o Flamengo deveria ir a campo para enfrentar o Fluminense no Clássico amanhã às 19 horas, meu amigo? Ótima pergunta. Bom, acho que a tônica do que foi discutido sobre os últimos jogos, principalmente o jogo do Atlético Paranaense, foi que faltou presença diária ao Flamengo, né? Acho que foi um dos pontos principais que foram levantados até aqui no Zona, no pós-jogo. O Gabigol saindo muito da área e os jogadores que deveriam aproveitar esse espaço, invadir a área, pisar a área, que seria o Andrés Pereira e o Michael, não tem tanto essa característica. Então, aparentemente, esse problema temporário do Flamengo, que seria resolvido na volta do Arrascaeta e do Bruno Henrique, seria resolvido pelo Pedro amanhã. O Pedro seria o jogador que voltaria para organizar essa situação. O Pedro, pela característica de jogo mesmo, seria um jogador a empurrar a zaga para baixo, ter uma presença contínua na área, e agora parece que a gente está sem o Pedro. Mas a gente tem um jogador que tem algumas dessas características, talvez sem tanta qualidade, que seria o Vitor Gabriel. Eu sei que é difícil, ele não tem entrado bem, é um jogador que no Flamengo ele mostrou pouco até hoje, né? Não sei se mostrou tanto no Braga, porque esteve por lá também e não foi comprado, mas eu acho que é um jogador que mantém as características, até porque, eventualmente, você pode improvisar um jogador de centroavante. Por exemplo, o Bruno Henrique joga muito bem ali no comando de ataque, você pode montar um time com muita tranquilidade com o Bruno Henrique ali mais centralizado na frente. Já jogou muito dessa forma, e mesmo quando joga mais pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, até como eu falei aqui, ele tende a aproveitar essa saída do Gabigol da área e aproveitar esse espaço. O Bruno Henrique também seria uma opção. Só que as opções do Flamengo estão totalmente reduzidas. Aí a gente vai falar o quê? Botar Vitinho, Michael. Alguém no chat até falou, tem o Gustavo Henrique, né? Porque para o Renato, em algum momento, o Gustavo Henrique pode ser um centroavante. Sobretudo quando você utiliza a tática do chuveirinho. Mas eu acho que essa é a primeira grande dificuldade que o Flamengo vai ter que vencer. Escolher quem vai jogar, e eu acho que o Vitor Gabriel acaba sendo uma escolha natural, não pelo que ele já apresentou, mas pelo posicionamento, pela característica dele. Sem o Gabigol, sem o Pedro, sem o Bruno Henrique, ele passa a ser um jogador de características únicas no time principal. Então eu tendo a achar que a escolha seria do Vitor Gabriel. Não sei se a gente vai fazer essa escolha, não sei se o Renato tem essa confiança nele para um jogo tão importante, mas eu acho que qualquer jogador que a gente escolhesse que não fosse o Vitor Gabriel, sem um mínimo de treinamento dessa forma, seria muito difícil do Flamengo aprontar já para esse jogo de amanhã. Então acho que a gente vai de Vitor Gabriel no comando de ataque. Restam algumas dúvidas também, né? A gente tem uma dúvida na lateral esquerda que provavelmente vai ser resolvida com o René. O Marcão fez até uma observação aqui, acho que foi ontem,
O Ramon não fez uma partida boa contra o Vasco no jogo do Sub-20, do Brasileiro Sub-20. É lógico, não é suficiente para a gente descartar o jogador e tal, mas talvez é algo que vá até influenciar o Renato, que já tem uma predileção pelo René, isso ficou muito claro. A gente tem o lado esquerdo da zaga, já que o Davi Luiz segue fora. Será que ele vai insistir com o Léo Pereira? O Léo Pereira vem cometendo falhas em sequência. E uma hora eu acho que o técnico fica na obrigação de substituir o jogador. Porque são lances, são pontos que nós vamos perdendo por uma insistência. Eu sei que tem essa questão do Gustavo Henrique não querer, ou não poder, ou não se adaptar bem a jogar do lado esquerdo, mas o Rodrigo Caio pode fazer o lado esquerdo e o Gustavo Henrique jogar pelo lado direito. Eu acho que já passou da hora do Gustavo Henrique ter uma chance. Eu não sei nem se é do Gustavo Henrique ter uma chance ou se é do Léo Pereira dar a vez para um outro jogador, por causa dessas seguidas falhas. No meio também temos dúvidas. Aliás, eu estou falando aqui, Cleitinho, a gente sabe que o time não está tão bem quando a gente tem inúmeras dúvidas na escalação que não necessariamente passam por jogadores machucados. Se a gente tem muita coisa que a gente acha que pode ou deve mudar, é porque as coisas não estão bem. Agora eu lembrei, por exemplo, da questão do Andrés Pereira jogando na do Arrascaeta ali como se fosse um 10. E aí, está funcionando? Não está funcionando? É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, talvez, como não tem dado tão certo, nem o Thiago Maia, que eu queria ver muito como titular, tem jogado tão bem, e nem o Andrés Pereira, pelo menos nos últimos 2 jogos, não conseguiu jogar tão bem com a 10, talvez seja o momento, olha o que eu estou falando, dar uma chance para o Vitinho, jogar Arão, Andrés, de segundo volante e Vitinho. E aí jogar Everton Ribeiro como meia pelo lado direito, Michael pelo lado esquerdo e Vitor Gabriel na frente. Esse é o time que eu espero ver, acho que conciliando um pouco do que eu acho que é justo, com um pouco do que eu acho que o Renato vai fazer. Eu acho que é um time que, dentro do que a gente tem, é o time que vai para o jogo. E se a gente olhar o time do Fluminense, esse time do Flamengo não deve nada ao time do Fluminense. O time do Fluminense é um time que não vem bem, ganhou o último jogo porque pegou o Atlético Paranaense reserva, um gol contra, vinha de uma sequência de derrotas. Então, eu sei que é um time muito desfalcado, Felipe Luiz faz uma falta enorme, Bruno Henrique, Arrascaeta nem se fala, mas acho que é um jogo, de novo, um jogo de vida ou morte para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem que entrar e tem que superar os desfalques e vencer, Cleitinho. Isso é verdade, Rafael, porque, assim, já não bastasse os desfalques para as seleções, né, que são desfalques já recorrentes. E aí agora os jogadores voltam da seleção, o Gabigol é um que já é uma baixa para a partida, e aí agora o Pedro, mais uma vez, com aquele probleminha na perna, né? Para quem não entendeu, o Pedro, ele foi para o jogo do Atlético Paranaense, mas ele foi dúvida, vamos brincar, até os 48 do segundo tempo. O Pedro não era assim, certeza para praticamente ninguém. E aí o Pedro aparece, por sorte, faz o seu gol, mas é um jogador que já não treina hoje, então vira dúvida para amanhã, porque o Flamengo parece estar começando a querer adotar um planejamento diferente, Rafael. Parece que o Flamengo agora já começa a estudar a cautela, não querer apressar os retornos dos atletas. Por exemplo, saiu hoje que o Davi Luiz poderia ser uma das opções para voltar pelo menos amanhã para o banco de reservas, o jogador que está praticamente numa etapa final de recuperação. Eu já acho um pouco preocupante você poder fazer uma recuperação muito rápida, muito precoce, e isso acabar agravando ainda mais. E aí você agrava para uma Libertadores, que é um momento mais decisivo para o Flamengo, ou para o jogo contra o Atlético Mineiro na próxima rodada do Brasileirão após o Fluminense. Então, assim, são dúvidas que ninguém vai saber. Mas a verdade é uma, Rafael, assim, pelo menos na minha opinião, já que o Renato, para esse jogo contra o Fluminense, vai ter tantos desfalques, e ele já vem com muita sequência e rotatividade, trazendo o Thiago Maia, Andrés Pereira e o William Arão no meio de campo, para esse jogo eu não vejo outra alternativa que não seja essa. Mesmo que eu concorde com você e com a maioria da galera do chat, que também vê que o Andrés não vem rendendo tanto nessa função de meia. Então, assim, me preocupa muito,
Me preocupa ainda mais a ausência do Felipe Luiz, que é um jogador que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Devemos ir de René, então mais uma preocupação. A gente tem que ligar o alerta. Por quê? O Fluminense pode ser uma equipe que está ali pelo meio da tabela, que não quer nada com nada, está ali tentando ver para onde é que vai ainda ser o seu compromisso. Se com a parte de cima ou se com a parte de baixo, para garantir uma Sul-Americana. Mas, querendo ou não, o Fluminense tem jogadores de lado muito rápidos e que vem fazendo um bom campeonato. Os poucos jogos que eu pude ver do Fluminense há algum tempo, aquele Luiz Henrique me chamou a atenção. Falei, esse cara aí, o moleque é bom de bola. E aí, vai jogar pelo lado de quem? Do René. Então, assim, se já não bastasse a falta de sorte e as ausências por convocações e também a questão das lesões e do jogador que está suspenso, a gente ainda vai ter que contar com essa falta de sorte de contar com um ataque, mesmo que entre Pedro e Gabigol, e também entre outros fatores, tendo que talvez improvisar. Porque, sendo bem franco, Rafael, não sei se você vai concordar, para mim o Vitor Gabriel não convence o Renato Gaúcho. Para mim não será a escolha dele amanhã. Eu acho que ele vai optar pelo Kennedy, até mesmo pelo Vitinho, jogando de falso 9, não sei. Mas eu não consigo enxergar uma possibilidade dele utilizar o Vitor Gabriel. Posso estar enganado, mas eu acho que nem tecnicamente e nem fisicamente o Vitor Gabriel se mostrou um atleta pronto para estar vestindo a camisa do Flamengo nesse primeiro momento como titular, mesmo mediante a todos os desfalques.